atividade agora. Pessoal, vamos lá. Pega o livro na página 338. Só para a gente concluir, tá? Nós tínhamos lá para pintar os quadrinhos, vocês já pintaram. Aí agora tem a letra B. De acordo com o texto, quais estados serão os primeiros a estenderem a vacinação? Eles fazem parte da mesma região? Oi? Já? Faltou qual, então? Nenhuma, a gente já corrigiu todas dessa página. Todas? Então tá. Toda a página 339 agora. Ah, 339 não era para fazer. Que eram as atividades que eu passei para vocês lá na plataforma. Era igualzinho. Tá? Então tá bom. Então vamos começar capítulo novo. Capítulo novo, região norte. 339. Não era para fazer porque eu passei as questões lá na plataforma igualzinha para vocês. A gente vai fazer quando? Não precisa. Então, Região norte do Brasil, capítulo novo, vida nova. Ah, antes de começar o capítulo, deixa eu falar. A prova de vocês vai ser dia 3 de setembro, tá? Ok? Já anotam aí. Dia 3 de setembro, avaliação de vocês. Belezinha? Depois eu mando para vocês o cronograma de sexta-feira. Quando eu mando, daí eu marco para vocês. Mas já anotam aí. 3 de setembro. Daí a gente vai ter o quê? Vai ser até onde a gente estudar nesse capítulo. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Capítulo 6, tá? Região norte do Brasil. Quem faz parte da região norte do Brasil? Quais são os estados que fazem parte da região norte do Brasil? Amazonas, Roraima, Acre, Paraíba. Não é Paraíba. Amapá, Roraima, Tocantins. Rondônia. Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Esses são os estados que fazem parte da região norte do Brasil. Se eu colocar na avaliação quais estados fazem parte da região norte do Brasil, vocês não me colocarem certo, vocês vão ver comigo. Então, são esses estados que fazem parte da região norte do Brasil, tá, gente? São 3, 6, 7 estados brasileiros, é a maior região que nós temos, né? As características dessas regiões desses estados são parecidas, tá? Por isso que eles fazem parte da região norte. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Então, a região norte em números, né? Ela encontramos a maior floresta tropical do mundo. Existe grande diversidade cultural dos povos que habitam na região. Então, pessoal, a floresta amazônica, a região norte, ela possui o que? A maior floresta tropical do mundo. Muitos chamam elas de floresta equatorial ou floresta tropical pluvial, tá? É a floresta amazônica, tá? Que tem ali um modo de vida peculiar. As pessoas elas estão vivendo, muitos, né, vivem ali na beira do rio Amazonas ou outros rios que fazem parte ali da bacia amazônica, tá? Então, esses povos que habitam, eles têm ali suas características, têm sua cultura, têm seu modo de vida, certo? E aqui eu trouxe a divisão política da região norte do Brasil, tá? Que nem na imagem anterior de apresentação do capítulo. Nós temos aqui Rondônia, que sua capital é Porto Velho, Acre, que sua capital é Rio Branco, né? Amazonas, sua capital é Manaus, Roraima, Boa Vista, Pará, Belém, Amapá, Macapá e Tocantins, Palmas, né? Então, essas são os estados e suas capitais que pertencem ali à região norte do Brasil, que ocupa basicamente 45% do território brasileiro. É a maior em extensão territorial e a menor ali em povoamento, né? Em população. A segunda menor em população e a menor em povoamento. Tá? Na imagem, na tabela que eu vou passar para vocês agora, nós vamos ter o quê? Dados socioeconômicos, tá?
quantidade populacional, área em quilômetros quadrados e o produto interno bruto em milhões de reais, tá? Ali no ano de 2015. Então, gente, observam, a população do Acre, do estado da região norte, é o quê? São um total de 17.936.201 habitantes. É a quantidade populacional que tem nos estados, juntos, né? Nos estados ali da região norte. O estado mais populoso é o Pará, com mais de 8 milhões de habitantes, e o estado menos populoso é Roraima, com 522 milhões de habitantes, ou seja, tem tem um pouco menos de habitantes que a cidade de Londrina. Só na cidade de Londrina tem mais habitantes que Roraima, tá? Só na cidade de Londrina, no Paraná, tem mais habitantes que Roraima, certo? Observam que sua área em quilômetros quadrados dos 7 estados é de 3.853.843 quilômetros quadrados, tá? Essa é a extensão territorial da região norte. E o produto interno bruto, né, que é em milhões de reais, dados de 2015, 320.774.000 reais, receita, né, ali da região norte, tá, gente? É a receita da região norte. Então, se vocês observar, é uma das regiões ali menos, como posso dizer, menos desenvolvida, tá? Comparando aqui com os estados do Sudeste e Sul do Brasil, ela é menos desenvolvida e sua população é menor também, né? A população total da região norte não dá a população de São Paulo. São Paulo e região metropolitana, tá? Então, vocês imaginam, né, como que é distribuída essa população, certo? Então, isso são os dados, né, da região norte, são as características ali em números, são os dados socioeconômicos da região norte do Brasil, certo? Aí nós temos ali o clima e a vegetação da região norte, tá, pessoal? Então, o clima, maior biodiversidade de plantas do planeta, né? Se desenvolve pelo resultado das constantes chuvas e dos curtos períodos de seca. Gente, na região norte, nós temos o quê? O clima equatorial, que é um clima quente e chuvoso, tá? Observam aqui que em quase todos os estados nós temos o quê? Um clima quente e chuvoso. Só temos ali o clima tropical típico, que pega uma parte do Tocantins e de Roraima, né? O estado do Tocantins praticamente todo, desculpa. O estado do Tocantins praticamente todo e uma parte de Roraima. Nesse clima tropical típico, nós vamos ter o quê? Curtos períodos de seca, tá? Onde nós temos ali um período do ano que vai ser seca. E quente, que é no período do inverno, tá? Vai ser bem seco. Mas, em modo geral, o clima da região norte, ele é o quê? É um clima equatorial. Por isso que nós temos ali os grandes rios, temos ali a presença da floresta amazônica, né? Que ela é grande em biodiversidade. Isso dali se deve por quê? Devido, né, todas essas características do clima que nós temos ali nessa região, tá? Um clima muito chuvoso, certo? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver como que vocês estão aí. Todo mundo vivo? Todo mundo de boa? Então tá, se tiver alguma dúvida, vocês me avisam, tá, gente? Aí nós temos também a vegetação da floresta amazônica, tá, gente? Observam como que está dividida. Então, a floresta amazônica se estende por praticamente todos os estados da região. No Tocantins, atua o clima tropical, apresenta períodos de seca prolongado, tá? Então, nós temos aqui a presença do Cerrado em Tocantins e uma parte de Rondônia, tá? Nós temos a presença do Cerrado, que daí fica a vegetação predominante. Campos nos estados de Roraima, tá? E Amapá, e a vegetação litorânea que nós temos aqui nessa parte da região. Por que vegetação litorânea? Porque aqui nós temos o Oceano Atlântico. Então aqui pega a vegetação litorânea, tá? Aí nós temos uma área de campos, tá? Uma faixa ali de campos. Temos Cerrado, que é uma faixa de transição nessa área também, e restante
floresta amazônica em todo o estado, em todos os estados, né, do Amazonas, da região norte. Principalmente ali a floresta amazônica, né, que é conhecida como essa mata, né, toda essa área que fica aqui na região norte, né? A floresta amazônica é muito importante ali para a biodiversidade, é uma vegetação rica, possui muitos ali rios que percorrem essa região. Esses rios que percorrem essa região são rios de planície, né? São de grandes planícies. São rios muito importantes o quê? Para a navegação, principalmente para as pessoas se deslocarem de um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? Esses rios são muito importantes, porque lá na região amazônica, nós não é que nem aqui na nossa região, que nós temos ali rodovias, que é que tem as pontes em cima dos rios, né? Por quê? Porque nossos rios não são tão extensos, diferente dos rios lá da região amazônica, que são rios mais extensos, então é maior dificuldade ali para colocar uma ponte sobre ele, né? Então, por isso dessas diferenças, por isso que nós temos ali uma grande quantidade de trechos navegáveis ali na floresta amazônica, dos rios. Claro que poderia ser mais, tá? Mas não, sim, são basicamente ali uma quantidade boa para eles estarem trafegando, certo? Lá na página 344, abram o livro de vocês. Nós temos um textinho, características dos solos da floresta amazônica. Gostaria de saber quem que poderia ler para mim esse textinho. Página 344. Pode ler, Lê. Letícia vai ler para nós. Na região norte está localizada a maior biodiversidade de Não. plantas. Espera aí. Página 344. Um textinho verde. Quadrinho verde. Em geral, os solos encontrados na floresta amazônica são pouco férteis, em razão da escassez de nutrientes e não são profundos. A fonte de nutrientes do solo são as folhas, as sementes, os galhos e o solo e os restos de animais e plantas que cobrem o solo da floresta, que formam uma camada de matéria orgânica chamada serrapilheira. A decomposição dessas camadas e a formação do humus fornecem novos nutrientes para este solo. Isso, então por que eu queria que vocês lessem? Para vocês saberem que o solo da floresta amazônica é um solo pobre. Se não tem a mata, se não tem a floresta sobre ela, e cai as folhas, os galhos, né? Tem toda aquela questão, que daí fica aquela camada bem grossa de fofa, né? Que é o quê? E daí vai se transformar em humus. Por quê? Porque vai se decompondo, né? Com a umidade, aquela camada grossa de folhas, ela vai se decompondo com o tempo. Por isso que daí ela fornece os nutrientes para a mata. Se a gente não tem essa camada sobre o solo da floresta amazônica, o que acontece? É um solo pobre, tá? Não é um solo produtivo, que nem o nosso. Ele falta nutrientes, certo? Por isso que eu queria que vocês lessem, escutassem sobre os solos da floresta amazônica, certo? Agora, nós temos lá um esqueminha, lá na página 344. Veja no esquema a seguir de que maneira as mudanças nos tipos de solo e de relevo e a proximidade com os rios influenciam a formação dos 3 grupos principais de vegetação da floresta amazônica. Então, nós temos ali os 3 grupos principais, tá? Da vegetação da floresta amazônica. Aí eu acho que o Murilo ou o Nicolas queria ler, quem queria ler também? Eu queria que lesse para mim lá a questão número 1, vegetação de terra firme. Recebe esse nome o grupo de espécies de planta que se desenvolvem em terrenos mais afastados dos cursos da água e que raramente são inundados. Essa vegetação é predominante nas paisagens da região, com árvores de grande porte, como a castanha, o mogno e a sumaúma. Isso, então são as árvores de grande porte que nós temos ali na floresta amazônica, né? Que são castanheira, o mogno e a sumaúma. Então eles ficam ali em terra firme, tá? Mata de várzea, quem lê para mim?
Eu. Pode ler. Mata de verde formada por capim, ervas e algumas espécies de palmeiras e serralheiras que se desenvolve em áreas mais elevadas e distanciadas dos rios elevados Distância dos rios Iguarapés. e Iguarapés e determinadas épocas essas áreas passam por inundações e os nutrientes trazidos pelas águas dos rios fertilizam os solos e estimulam o crescimento de novas plantas quando a água começa a tomar ao nível escolar. Isso, então nós temos ali no período de muito chuvoso, né, de chuvas muito intensas, uma parte do solo fica inundada, né? Então, com essas águas, essa mata de várzea, o que acontece? Observam lá no desenho que nós temos aqui. As raízes ficam mais profundas para elas se sustentarem, né, com a chegada da inundação. São uma área onde que há a inundação, tá? E essas árvores, daí elas se alimentam do quê? Com nutrientes, né, que são trazidos pelo rio. Aí acaba fertilizando o solo para elas se desenvolverem também, tá? Quem lê para mim os igapós? Eu. Pode ler, vá. Lentina. Vegetação composta por arbustos e cipós que crescem em terrenos alagados e às margens de rios e igarapés. Encontram-se também as vitórias régias, plantas aquáticas muito comuns na floresta amazônica. Isso. Então, nós temos ali as vitórias régias, né, que são muito comuns nesses igarapés, tá? É uma característica ali. Então, o que é o humus? É a matéria orgânica, tá, gente? Resultante da decomposição de plantas e animais, tá? Só para vocês saberem. Igarapé, curso de rio estreito, tá, gente? E serrapilheira, camada de solo fértil formada por folhas e galhos em decomposição, ok? Só para ficar aqui registrado para vocês. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? De boinha? Então agora, vamos para a nossa última parte, que é o relevo e a hidrografia da região norte, tá? Então a região norte é atravessada pelo mais caudaloso rio do mundo, né? O rio Amazonas. Então ali o que tem esse caudaloso é o quê? O que significa caudaloso? Grande fluxo de água, né? Grande nível de água, tá? Então é o rio Amazonas, onde ele percorre cerca de quase 7.000 quilômetros, tá? É o rio Amazonas, o principal rio ali da região. Essa rede hídrica que se forma nessa região com volumosos rios percorre um relevo de baixas altitudes, como planícies e depressões. Então, a região norte, gente, ela tem o quê? Ela tem ali algumas planícies e depressões. Planícies, áreas planas, tá? E depressões, áreas que ficam abaixo do nível do mar, tá? São áreas onde que nós temos o quê? Próximos a chapadas, que ficam aquele vão, parecendo um buraco, tá? Os cursos d'água são fundamentais no transporte de pessoas e produtos da região. Então, os fluxos dessas águas que nós temos ali no Rio Amazonas, eles auxiliam o quê? No transporte das mercadorias, no transporte dos produtos, na produção que nós temos ali na região norte, principalmente aquelas de extração vegetal, tá? Que nem nós temos o látex, tem também o açaí, né, que é muito utilizado. Então eles acabam transportando através dos rios
que é uma fonte que eles têm de meio de transporte, né? O que eles conseguem, é o que tem para eles, né? E os principais rios são quais? O Xingu, Amazonas, Tapajós, Tocantins e Madeira. São os principais rios, né? E alguns deles foram construídas usinas hidrelétricas para sustentar a energia ali na região, fornecimento de energia na região, tá? E outros que são para navegação também, certo? Tranquilo, pessoal? Aqui o rio, tá? Um rio ali a baixa declividade, daí nós temos um rio. E aqui nós temos o mapa da altimetria e hidrografia, tá? Observam que nós só temos alguns pontos que são mais altos, acima de 1.200 metros. O restante, observam como que é. Grande parte da região norte fica o quê? Tem planícies, né? Que vai de 0 a 200 metros de altitude, principalmente onde nós temos ali os rios, os principais rios percorrendo a região norte. Tá, pessoal? E aí nós temos ali alguns planaltos também, né? Que possuem ali de 200 a 500 metros. São, assim, altitudes muito baixas comparados ali com outras regiões, tá? E possui alguns picos que ficam lá no estado de Roraima, certo? Tranquilo, pessoal? Atividade. Página 1 e página 346, atividade 1 e atividade 2, tá? Podem começar a fazer, se der tempo a gente já corrige agora, tá, gente? Vocês podem ir fazendo que dá para corrigir agora, ok? Desmatamento da floresta amazônica pode interferir na dinâmica do clima? De que maneira a floresta é resultante da inter-relação entre clima e vegetação? Corresponda os principais grupos de vegetação da região norte com as definições. Aí vocês têm ali, vocês pesquisem, podem responder essas duas questõezinhas. Caso tenham alguma dúvida, só perguntar, tá, gente? O desmatamento da floresta amazônica pode interferir na dinâmica do clima? De que maneira a floresta é resultado da inter-relação entre o clima e a vegetação? Quem pode ler para mim? Lê. Lê, Brenda. A umidade vai fazer com que a vegetação cresça, ou seja, uma precisa da outra. Tá certo. Quem mais quer ler? Posso ler, professor? Pode. Lê, Isadora, depois a Letícia. O clima equatorial possibilita o surgimento de diversos tipos de plantas. Tá certo também. Vai, Letícia. A floresta amazônica precisa do clima úmido para que exista vegetação presente lá. Tá certo também. Tá? Então é isso dali, gente. A elevada umidade faz com que o quê? E a incidência, né, que possui ali dos raios solares, por estar na linha de zona equatorial, faz com que essa floresta ela seja rica em biodiversidade, né? As plantas, elas fazem o quê? Cumprem a função regular do clima, né? Pois, com a evapotranspiração, aumenta a umidade do ar, contribuindo para a formação da chuva. Então, se tem umidade, tem chuva, certo? Então, é um ciclo, né? Uma dependendo da outra. Beleza, pessoal? Então,
Quarta-feira a gente se encontra, a gente corrige aí a número 2, tá? 1 minutinho, não vou mandar mais link, vocês ficam por recreio, tá bom? Quarta-feira a gente continua a nossa aula, a gente corrige a número 2. Ok, minha gente? Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau, gente.